Boa tarde, galera, tudo bem? Alexandre aqui, professor de inglês de vocês, da CNE, com mais uma aula para vocês bem rápida, bem tranquila e bem interessante e bem importante. Hoje nós iremos falar sobre um tipo de pronome muito importante na língua inglesa que eu considero uma das grandes bases, né? Quando se trata de aprender questões de estrutura, um pilar, uma coisa que você vai utilizar sempre na hora de for falar inglês, beleza? Eu estou falando sobre pronomes. Todo tipo de pronome na língua inglesa, seja pronome pessoal, seja pronome demonstrativo, todo pronome em inglês é importante que vocês aprendem eles, porque geralmente as palavras são poucas e elas são muito utilizadas, então é fácil de aprender e quando você domina, você tem uma grande chance aí de conseguir formar frases mais rápidas e entender tudo mais rápido. É como se fosse bases, entende? Igual aprender o verbo to be e por aí vai. Beleza? Hoje nós iremos falar sobre pronomes possessivos e possessivos adjetivos, tá? Muitas pessoas já devem conhecer, só que muitas pessoas devem confundir um com o outro. Eu vou fazer o quê? Eu vou explicar a diferença entre os dois, eu vou mostrar como que funciona cada um e quando você utiliza um ou o outro. Vocês vão ver que é somente uma questão de ordem estrutural, beleza? Mas antes de começar, eu preciso explicar para vocês o que é um pronome possessivo, né? O que é um pronome de possessão. No caso, são aquelas palavras que se referem a pertences. Sim, aquilo que me pertence, aquilo que pertence a você. Que palavrinhas são essas? Por exemplo, aquilo que pertence a mim é meu, aquilo que pertence a você, seu, aquilo que pertence a ele, dele, aquilo que pertence a ela, dela, e por aí vai, tá? Então a gente vai falar sobre essas pessoas e cada pronome de cada um, né? Quando se trata de pertences, vamos dizer assim. Alright? Gente, eu vou começar falando sobre os adjetivos possessivos, tá? Tanto quanto possessivos adjetivos, quanto possessivos pronomes possessivos, eles se tratam de possessão, não possessão de demônio, não é nada disso não, é possessão de ter nas coisas, de possuir. Alright? Então, aqui eu coloquei os pronomes pessoais, tá? O que são os pronomes pessoais? São as pessoas. Eu, você, ele, ela primeiro objetos, nós, vocês e eles e por aí vai. E como é que se refere às coisas que pertencem a cada um deles, beleza? Então, começando por I. Aquilo que pertence a mim é meu. Você já deve conhecer a palavra my, né? Meu violão, my guitar, alright? Então, my, aqui. Aquilo que pertence a você é seu. Então, vamos colocar aqui your. Já viram your? É como se fosse you, só que com R na frente, tá, gente? Isso daqui significa seu. Seu violão. Your guitar, right? Aquilo que pertence a ele, é dele. Como é que fala dele? His, o violão dele. His guitar. Aquilo que pertence a ela, she, é dela. Her, o violão dela. Her guitar. Aquilo que pertence a alguma coisa, na terceira pessoa do singular, né, que pertence a um animal ou a um objeto, é disso, ou será dele ou dela também, depende do contexto, depende da situação em português, se você quiser traduzir. Mas como que fala? It's, né? Por exemplo, o violão do cachorro, ou o violão dele, no caso, alguma coisa que não seja uma pessoa, no singular, it's, right? Aquilo que pertence a nós é nosso. Como é que fala nosso em inglês? Our, nosso violão. Our guitar. Aquilo que pertence a vocês, a mesma coisa, tá, gente? Vocês estão cansados de aprender que you e you aqui é você, que é vocês. O que diferencia os dois será sempre uma questão de contexto e tudo que for para um vai ser para o outro também. Seja conjugação, seja pronome, tudo é igual para os dois, beleza? Então, se aqui é your, aqui vai ser your também. Aquilo que pertence a eles é deles. Their. Assim se escreve. O violão deles. Their guitar. Beleza? Então, esses aqui são os possessivos adjetivos. Agora, antes de dar exemplos, primeiro eu também vou preencher aqui com os possessivos, os pronomes possessivos e vou explicar depois a diferença entre os dois, tá? Lembrando que é a mesma coisa, né? Aquilo que pertence a mim, a você, só que é uma estrutura diferente, tá? Qual seria o pronome possessivo de I, beleza? Eu sei que eu tenho my, que é o adjetivo possessivo, mas o pronome possessivo mesmo é mine. Vocês já viram isso aqui, eu tenho certeza absoluta que vocês já viram esse mine, mas não sabia. Mas mine significa meu e my também é meu. Tanto mine quanto my significa meu, aquele que pertence a mim.
Só que saber a diferença entre os dois é saber quando que utiliza. E vocês irão ver que é uma questão muito tranquila de entender. Gente, tirando o mine, ele é o que mais se modifica em relação ao que ele é no seu adjetivo possessivo, né? Ele vira uma coisa bem mais diferente. Dele, aqui ó, do you pra baixo, a única coisa que vai diferenciar o adjetivo possessivo do pronome possessivo é que você vai colocar um S na frente. Se aqui é your, aqui vai ficar yours. Aqui é his, já termina com S aqui também termina com S. Então, esses aqui são os únicos que eles não precisam sofrer diferença nenhuma. O her, bota o S, fica hers. Our, bota o S, fica ours. Your, mesma coisa, já expliquei, yours. E their, acrescento o S, fica theirs. Beleza, professor, mas o que é isso aí? Por que tem dois? Por que eu não posso utilizar um só? Porque é uma questão de estrutura. Em algumas estruturas vocês vão ter que utilizar o pronome possessivo ou o possessivo adjetivo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês em português e vocês vão quebrar, vocês já vão sacar de ideia. Por exemplo, canetão aqui. Eu posso falar o seguinte em português. Meu canetão. Este é meu canetão. Ou então eu posso falar, este canetão é meu. Em português, a palavra é a mesma, não muda nada, não tem diferença nenhuma, não tem pronome possessivo, não tem nada daquilo ali não. Mas em inglês, a gente tem que respeitar essa questão da estrutura deles. Dependendo da ordem que eu utilizar aqui, em inglês eu vou precisar utilizar ou o possessivo adjetivo ou o pronome possessivo. Primeiro exemplo utilizando o possessivo adjetivo. Este, vou dar os exemplos em inglês também. This is. Este é meu marker, canetão. Quando você vai utilizar essa estrutura aonde o pronome ele fica junto com aquilo que você está se referindo, que pertence, né, meu canetão, quando o canetão vem por último, o pronome vem primeiro, você vai sempre utilizar o possessivo adjetivo. É esse aqui, ó, tá vendo? E outra coisa, não tem nada separando os dois. No caso aqui tem a questão do espaço, né? Mas não tem nada entre eles. Então sempre quando você vai falar assim, ó, meu canetão, meu carro, minha namorada, é um possessivo adjetivo. Por quê? Todo mundo sabe que adjetivo são palavras que caracterizam as coisas. Quando eu falo meu violão, eu estou caracterizando ele como meu. Entende? Então por isso a gente chama de possessivo adjetivo. É muito diferente entre eu falar meu violão ou eu falar este violão é meu. Beleza? Então, lembre-se disso. O possessivo adjetivo, você vai utilizar esse daqui, nesse caso, onde não tem absolutamente nada separando os dois, e o pronome vem primeiro do que aquilo que se refere, né? Então, se eu fosse falar essa mesma frase aqui na outra estrutura da qual eu iria utilizar o mine, teria que ser assim, ó. Este canetão, this marker is mine. Tá vendo quem tá terminando a frase aqui? É o pronome possessivo. E outra coisa, tem alguma coisa aqui que tá separando os dois também. Este canetão é meu. Sempre o verbo to be vai estar separando os dois. O canetão é meu, o violão é seu, aquilo ali é seu, esses aqui são meus. Sempre o verbo to be vai estar separando o pronome do sujeito. O pronome do sujeito na estrutura utilizando o pronome possessivo, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, dessa estrutura, nessa ordem, eu não poderia falar assim, ó, this is mine marker. Não poderia de jeito nenhum. E aqui eu não poderia falar this marker is mine. De jeito nenhum. Não pode. É uma questão de estrutura, gente. A gente pode achar idiota porque na nossa língua não tem isso, não tem. Mas, pelo amor de Deus, se você for comparar a língua inglesa com a língua portuguesa, vocês vão ver o tanto de coisa desnecessária que também tem na nossa língua, então a gente não pode julgar, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido isso daqui. Gente, e isso aqui vai valer para qualquer um desses outros aqui. Por exemplo, igual o exemplo que eu dei no começo, né? O violão é dele. Vamos pegar dele. Não, azul não, quero vermelho. Deixa eu pegar aqui. This, pode ser this, that, depende do que você quer dizer. Este é o violão dele, his guitar.
guitar, assim. Tá vendo? Nada separa nos dois aqui. Só que o exemplo do his é bem mais fácil, né? Porque ele não tem diferença nenhuma. Com os dois aqui é a mesma coisa. Então é só eu saber colocar a ordem correta aqui. Este é o violão dele, né? Ou então eu poderia falar este violão, this guitar, is, verbo to be separando os dois, his. Né? Aí isso aqui vai valer para qualquer um, tá, gente? Ó, tá sendo separado aqui os dois, o pronome possessivo vem por último. Essa é uma questão, assim, não faz diferença nenhuma na questão do sentido, tá? Entre eu falar de uma forma ou de outra. A questão do sentido não muda, continua sendo o mesmo significado, eu só tenho que respeitar a estrutura dependendo da ordem que eu for falar. A boca é sua, você fala do jeito que você quiser. Mas eu preciso que vocês estejam aptos a interpretar de qualquer forma que as pessoas podem falar. Beleza? Este é meu canetão, este canetão é meu. Em português é bem fácil porque não tem que mudar nada. Em inglês eu tenho que aprender aquilo ali. Beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido bem. Foi um pouco confuso, eu sei que essa aula é confusa, mas se tiver com dúvida é só voltar ao vídeo, ver novamente as explicações, que eu tenho certeza que expliquei com bastante clareza esse vídeo. Mas caso vocês tenham dúvidas que não conseguem ser solucionadas através dessa aula, mandem para mim através dos comentários, grupos que a gente já criou, através das lives, ou pessoalmente depois quando a gente se encontrar, se Deus quiser. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado. Até a próxima aula. Falou!